Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos estudar estratégias de leitura de textos narrativos, dicas para ler e compreender crônicas. Então, vamos lá entender um pouquinho. O que já estudamos, o que ainda vamos estudar? Nas aulas anteriores, estudamos crônicas, textos que consistem em abordar acontecimentos do dia a dia em uma narração curta e situa-se entre jornalismo e a literatura. Conhecemos possibilidades de leitura e apreciação de livros e de outras produções que podem enriquecer nosso repertório cultural. Entendemos que a leitura de livros permite uma identificação com os personagens, com as emoções e valores envolvidos na história, seja por prazer, seja para estudar ou seja para se informar. A prática da leitura nos possibilita ampliar a nossa interpretação de mundo. E na aula de hoje o que nós iremos ver? Vamos nos debruçar sobre estratégias mais adequadas para a leitura, principalmente de um texto narrativo, para que a mensagem, bem como o sentido da obra, seja compreendido. Vamos à leitura de uma crônica, O Fim do Mundo, de Cecília Meirelles. Você conhece a crônica O Fim do Mundo? É uma obra literária da escritora Cecília Meirelles. Vamos à leitura. A primeira vez que ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido ainda, de modo que não me interessava nem o seu começo, nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente de que uma das mulheres, nervosas, que choravam meio desgrenhadas e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Nada disso se entendia comigo. O mundo era delas, o cometa era para elas. Nós, crianças, existíamos apenas para brincar com as flores da goiabeira e as cores do tapete. Mas, uma noite, levantaram-me da cama, enrolada num lençol, e extenuada levaram-me à janela para me apresentarem à força ao temível cometa. Aquilo que até então não me interessava nada, que nem vencia a preguiça dos meus olhos, pareceu-me de repente maravilhoso. Era um pavão branco, pousado no ar por cima dos telhados. Era uma noiva que caminhava pela noite sozinha ao encontro da sua festa. Gostei muito do cometa. Devia sempre haver um cometa no céu, como há a lua, sol, estrelas. Por que as pessoas andavam tão apavoradas? A mim não me causou medo nenhum. Ora, o cometa desapareceu. Aqueles que choravam enxugarão os olhos. O mundo não se acabou. Talvez eu tenha ficado um pouco triste. Mas que importância tem a tristeza das crianças? Passou-se muito tempo. Aprendi muitas coisas, entre as quais o suposto sentido do mundo. Não duvido de que o mundo tenha sentido. Deve ter mesmo muitos, inúmeros, pois em redor de mim as pessoas mais ilustres e sabedoras fazem cada coisa que bem se vê haver um sentido do mundo peculiar a cada um. Dizem que o mundo termina em fevereiro próximo. Ninguém fala em cometa e é pena, porque eu gostaria de tornar a ver um cometa, para verificar se a lembrança que conservo dessa imagem do céu é verdadeira ou inventada pelo sono dos meus olhos naquela noite já muito antiga. O mundo vai acabar e certamente saberemos qual era o seu verdadeiro sentido. Se valeu a pena que uns trabalhassem tanto e outros tão pouco. Por que fomos tão sinceros ou tão hipócritas, tão falsos e tão leais? Por que pensamos tanto em nós mesmos ou só nos outros? Por que fizemos voto de pobreza ou assaltamos os cofres públicos, além dos particulares? Por que mentimos tanto, com palavras tão judiciosas? Tudo isso saberemos e muito mais do que cabe enumerar numa crônica. Se o fim do mundo for mesmo em fevereiro, convém pensarmos desde já se utilizamos este dom de viver de maneira mais digna,
Em muitos pontos da terra, há pessoas neste momento pedindo a Deus, dono de todos os mundos, que trate com benignidade as criaturas, que se preparam para encerrar a sua carreira mortal. Há mesmo alguns místicos, segundo leio, que na Índia lançam flores ao fogo num rito de adoração. Enquanto isso, os planetas assumem os lugares que lhes competem, na ordem do universo, neste universo de enigmas a que estamos ligados, e no qual, por vezes, nos arrogamos posições que não temos, insignificantes que somos, na tremenda grandiosidade total. Ainda há uns dias a reflexão e o arrependimento. Por que não os utilizaremos? Se o fim do mundo não for em fevereiro, todos teremos fim em qualquer mês. Então vamos lá. Primeira dica: ao ler uma crônica ou outros textos, você primeiro vai levantar hipóteses sobre o texto a partir do título. Então levante hipóteses sobre o que o texto vai tratar a partir do título. A partir do título O Fim do Mundo, imagine o porquê da autora ter escolhido esse título e pense em como será o desenrolar da história. A partir desse raciocínio, podemos imaginar que o texto vai mostrar a história sobre quando o mundo vai acabar. Mas o que será retratado? Pense em possibilidades. Então, imagine as possibilidades do que pode acontecer nesse texto. Dica 2. Faça uma leitura silenciosa do texto por completo. E muitas vezes é necessário ler mais de uma vez. Com a primeira leitura silenciosa, você terá uma noção do que o texto trata e do caminho que deve trilhar para alcançar um bom entendimento. Agora, uma curiosidade. A Crônica Fim do Mundo, de Cecília Meirelles, pode ser lida em 4 vozes, obra publicada em 1998. Aqui a autora descreve um acontecimento de sua infância, em que a passagem de um cometa deixou as mulheres de sua família apavoradas, e ela também traz várias reflexões. Dica 3. Localize os elementos do texto narrativo. Se o texto conta uma história, certamente ele vai apresentar alguns elementos para ajudar a deixar claros fatos acontecidos, como, por exemplo, personagem, tempo, espaço e narrador. São elementos que nós estudamos em aulas anteriores. Já sabemos, por exemplo, que no caso dessa crônica, a própria narradora também é a personagem principal. Haja visto que ela conta uma história da sua infância. É importante saber o tempo e o espaço em que acontece cada cena, e dessa forma você não se perde nos detalhes dos fatos. Não esqueça, precisamos ficar atentos ao narrador, pois é ele quem vai nos guiar para entender toda a história, já que é ele quem a conta e, nesse caso, participa também, no caso dessa crônica que nós lemos. Dica 4. Identifique as partes da estrutura e organização do texto. Geralmente, o texto narrativo tem uma estrutura organizada da seguinte forma: situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Durante sua leitura, identifique cada um desses momentos ao longo da crônica e registre a sua impressão sobre cada uma dessas partes. O que eu achei do início da história? O conflito foi mesmo tenso? O desfecho era o que eu pensava? Impressões anotadas ficará mais fácil a compreensão total da mensagem. Por se tratar de uma crônica, temos um enredo mais curto que um livro ou um conto. Observe o início da crônica, que já vai dando início ao próprio conflito que ocorre na trama. A primeira vez que eu ouvi falar no fim do mundo, o mundo para mim não tinha nenhum sentido ainda, de modo que não me interessava nem o seu começo, nem o seu fim. Lembro-me, porém, vagamente de umas mulheres nervosas que choravam, meio desgrenhadas, e aludiam a um cometa que andava pelo céu, responsável pelo acontecimento que elas tanto temiam. Então, no início da crônica, a gente já tem aí um pouco do conflito que ocorre na trama. Dica 5. Verifique se as hipóteses que você fez com base no título do texto se confirmam ou não.
Feita a leitura do texto por completo, é possível saber se você estava certo ou não em suas suposições. Essa ação de verificar suas hipóteses ajudará você a fazer uma leitura mais ampla do texto. Dica número 6. Consulte o dicionário para entender o significado de novas palavras. Consultar o significado de palavras que você desconhece ajuda a ampliar seu vocabulário e aumenta o seu entendimento sobre o texto analisado. Como já é uma característica das crônicas, temos uma linguagem mais simples, logo facilita a compreensão ao serem lidas. Então, nem todas as crônicas que vocês lerem, vocês vão precisar estar consultando as palavras em dicionário, justamente pela linguagem ser uma linguagem mais simples. Vamos a mais dicas. Dica 7. Utilize procedimentos para esclarecer dúvidas. Reler o texto, por exemplo. Então, ler mais de uma vez. Como a crônica O Fim do Mundo trata de um assunto que muitas vezes assusta e a autora faz um paralelo com os mistérios do universo, por esse paralelo precisamos reler mais uma vez para melhor compreensão do texto. Procure compreender o que o autor quis dizer, qual sua intenção ao criar esse texto. Toda pessoa, quando escreve algo, tem alguma intenção, seja de divertir, de emocionar, de instruir. O que torna a crônica interessante é justamente as reflexões que a autora traz no decorrer da narrativa, levando o leitor a pensar e refletir sobre a vida e o fim dela. Então, no caso da nossa crônica, a intenção da autora foi justamente levar os leitores a uma reflexão. Dica 9. Escrever com suas palavras o seu entendimento sobre o texto. Ao fazer todo esse percurso na busca por entender o texto, é interessante que você escreva com suas palavras o seu entendimento e suas possíveis descobertas por meio dessa leitura. Das suas anotações feitas durante as leituras, faça um resumo como se fosse contar a história da crônica O Fim do Mundo para alguém que não leu. Fazendo isso, além de demonstrar para você mesmo que compreendeu a obra, você poderá comparar suas primeiras anotações com as que você fará quando ler novamente o livro ou, no caso, a crônica em outra oportunidade. Será que sua percepção continuará a mesma? Para descobrir, leia o livro ou leia a crônica, tá? Em tempos depois da primeira leitura. E dica número 10, pratique conversas e debates sobre a leitura. Conversando sobre suas respectivas interpretações e opiniões sobre o que leu e sobre temas relacionados à crônica, você tem a oportunidade de perceber como a leitura é capaz de influenciar as interpretações acerca da sociedade em geral e acerca da sua própria vida. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.